Você sempre quis criar um mundo, mas não sabe por onde começar? Então fica ligado, porque nesse podcast você vai ver 3 estratégias atualizadas para você desenvolver o seu mundo: cima baixo, baixo cima e dentro fora. Aí você que já é inscrito no canal há um tempo e já viu outro vídeo de como criar um mundo com isso, fica com a gente até o final porque esses métodos são atualizados. Então vem com a gente para saber qual dessas estratégias você tá usando e qual é a melhor para você. Eu sou o Gaku e faço de dentro para fora. Eu sou o Zaward, eu faço de cima para baixo. E você tá no Artcast World Building, o seu podcast número 1 de criação de mundos. E se você tem um projeto ou produto, entre em contato comigo no direct do Instagram que tá na descrição pra gente anunciar ele aqui no canal. Então, Zawa, vamos relembrar o método antigo. Na primeira vez que eu fiz o vídeo desse método aí, basicamente tinha o cima-baixo, baixo-cima e o meio-fora em vez do dentro-fora. Dentro-fora faz muito mais sentido esse nome. Mas era assim, cima-baixo era você pensa em um detalhe de grande impacto no seu mundo, tipo ilhas flutuantes, e faz as consequências disso no resto do mundo, na sociedade e tudo mais. No baixo-cima, você pensava em um detalhezinho pequeno, tipo uma comida, uma espada mágica, e fazia suas causas e consequências no mundo. E no meio fora você pegava um detalhe de impacto médio, entre aspas, que mal dá pra saber o que é isso, e tipo um ser biológico ou metafísico de fantasma, qualquer coisa assim, e você expandia tanto pra cima quanto pra baixo na escala, criando causa e consequência no mundo maior e menor, umas coisas assim. Tá, e por que essa forma antiga é uma porcaria ineficaz? É o quê? É uma porcaria ineficaz. Como assim, cara? Isso, porque no fim eles fazem basicamente a mesma coisa, tá desenvolvendo a ideia do mesmo jeito, não tá agregando nada realmente de unindo as coisas pra deixar o mundo melhor. Só é a mesma coisa. O que causou isso? Qual que é a consequência disso? É isso, cara, não tem realmente um método diferente das coisas de world building. Para você ver se realmente seria ineficaz esses 3 métodos antigos, assista esse vídeo aqui no card e na descrição de como criar um mundo com world building com Zawardo com outra voz de animação. Para você ver se você concorda aqui com o Zawa ou não sobre isso. Porém, vamos ver agora os 3 métodos atualizados que parece que vai resolver esses tipos de conflitos dos antigos. E começando, como é o novo método dessas 3 estratégias? Essas 3 estratégias de desenvolvimento de uma ideia desse novo método, elas vão ter formas diferentes de aplicar do que as do método antigo. Mesmo que no fim todas servem para desenvolver uma ideia ao longo do seu mundo, a criação do seu mundo. Só que a grande vantagem é que elas estão baseadas no novo método de como criar um mundo, que eu fiz um vídeo lá dos 5 passos para fazer isso. No caso, esse é o último passo, que é usar essas 3 estratégias. E a gente está recebendo bastante feedback bom desse novo método, porque ele é mais organizado para categorizar as partes do seu mundo, para desenvolver melhor as ideias. Inclusive o Sr. Fox, que gravou com a gente vídeos sobre RPG, ele falou que a principal vantagem mesmo é a hierarquia de causa e efeito que tem nesse novo método. Por exemplo, das 6 categorias de conceitos que tem no mundo, que a maior causa impacto vai causando impacto até a última categoria, que é geografia, afeta a biologia, que afeta a magia, que afeta a metafísica, que afeta a tecnologia e por fim afeta a cultura. Então aí você já sabe que a cultura ela vai ter que levar tudo que está acima dela em consideração na hora de você criar as culturas do seu mundo. E isso é uma tremenda vantagem do que simplesmente você pegar uma ideia e pensar, qual é a causa e consequência disso? Bom, como você disse antes, então, dos 3 métodos antigos, que é basicamente causa e consequência para todos, nesse novo método aqui, dos 3 desse vídeo, vai ser uma outra pegada, uma coisa que vai funcionar muito melhor. Sim, você, por exemplo, vai ter identificação de conceitos também, de acordo com o que você fez, que a gente vai ver aí mais pra frente quando for explicar. Inclusive, para mestres de RPG, vai ser bem melhor como criar um mundo, se você for mestre de RPG. Mas serve para tudo, se você é escritor, se você cria por hobby, serve para tudo. Para você ver esse novo método, eu vou deixar ele aqui no card, na descrição, que em 5 passos você vai conseguir já começar a criar o seu mundo, criar toda a base dele,
para você desenvolver a fundo para criar a sua história, seu RPG e tudo mais. Então, assiste lá. Então, vamos começar com cima a baixo. Isso, esse é o que mais vai ser parecido com o método anterior. É o seguinte, nesse daqui você vai pegar a ideia que você teve, seja o conceito, algum detalhe do mundo aí, e daí você vai fazer as causas desse conceito nas outras áreas do seu mundo. É o clássico você se perguntar, e se? Tipo, e se dragões existissem e eles, sei lá, eles escravizam as pessoas, a sociedade? Que impacto que isso ia causar na cultura, na tecnologia? Que impacto isso ia causar em como a sociedade funciona? As construções teriam que ser gigantescas para conseguir abrigar dragões em grandes castelos e coisas assim. Você pega um grande fator do mundo e pensa em como essa coisa, entre aspas, mundial vai afetar as mínimas coisas do mundo. Também, você vai quebrando até chegar nos detalhes mínimos, mas você começa com uma visão mais ampla do seu mundo, de o que vai ter no seu mundo, para depois você vai criando as consequências disso e também as causas. Acredito que por conta de outros vídeos que tem de criação de mundos para RPG, pode parecer um exemplo de mapa mundi, mas eu acredito que não seja totalmente isso e talvez não dê para fazer tanta analogia com esses métodos de world building, como se fosse o planeta criou a estrutura e aí baixo vai dando zoom. O baixo cima você começa pequeno e vai dando zoom ao redor. Mais ou menos, então isso seria o método antigo. Não, baixo cima ele tem uma outra pegada nesse método aqui novo. No cima baixo, você praticamente está planejando antes de criar o seu mundo. Você sabe o que vai ter nesse mundo e daí você já consegue linkar para criar as consequências. Você vai planejando antes de começar a história ou enquanto você faz a história ou tá jogando RPG. Mesmo que no início você ignora, no início pelo menos, depois você desenvolve isso, os detalhes pequenos. E a grande vantagem do cima baixo é que vai ficar muito mais fácil de você ver como as coisas do seu mundo estão ligadas umas com as outras, e vai ficar mais fácil daí de você unir todo o seu mundo em um tema ou em padrões que se repetem no seu mundo, de detalhes do seu mundo, para você ir criando as extrapolações dele. Isso me lembra bastante do que você falou, uma parada a ver com o enredo de livro, quando o vilão ele tá criando os conflitos e alterando o mundo, e o herói não sabe porque a visão dele tá muito ali embaixo, enquanto o vilão já tá lá em cima vendo todo o esquema dele, e ele vai descobrindo aos poucos. Aí no caso da criação de mundo, por exemplo, para um vilão que esteja alterando o world building, você já vê, que nem você falou dos dragões, o vilão já alterando tudo, e como, por exemplo, um dia vai chegar na vila do heróizinho que pegou fogo. Bem, isso seria mais uma analogia de como o leitor vê o mundo versus como o escritor vê o mundo, que daí eu também vou falar mais pra frente, que é o método mais ou menos o dentro-fora, que ele também serve pra escrita nessa analogia aí. Entendi. No caso, então esse método cima-baixo, ele é mais indicado para escritores que são arquitetos, que chama, que o George Martin, que escreveu Game of Thrones, ele definiu que arquitetos são o pessoal que planeja antes de começar a escrever, fazem a estrutura da história, os pontos importantes que vai mover a narrativa, como ela começa, como ela termina. Normalmente esse método aí ele é bom para quem gosta de criar assim a história. E para você que tá curtindo as dicas de criação de mundo aqui do canal, se inscreve no canal se você ainda não é inscrito para acompanhar as nossas dicas semanais. Esse mês tem pelo menos 4 vídeos na semana para deixar o seu mundo imersivo e fodão. E deixa aí pra gente o seu like pra gente saber que você tá curtindo aí, que você gosta desse conteúdo e ajuda muito o nosso canal. Então bora bater uma meta aí de 300 likes! E agora vamos para o método baixo-cima. Esse método ele é normalmente mais usado por escritores que são jardineiros, que segundo George Martin, o jardineiro é aquele escritor que ele planeja pouco ou nem planeja e só vai escrevendo a história e vendo no que dá. Vulgo, o rei. Rei? Stephen King. Nossa, ele é totalmente jardineiro. Totalmente. Ele fala que você planejar uma história, você vai fracassar em criar ela. Mas isso não é verdade, você que tá ouvindo. Por favor, sei lá, planeje a história se você se sentir melhor assim ou não, depende de você. Aí depende. Pra você que lê Stephen King, você sabe que as 100 primeiras páginas a 200 é um saco. Aí depois começa a ficar melhorzinho, ou não. Também tem isso.
Mas então, continuando. Porque esse método ele é bem parecido com o jardineiro, porque basicamente, enquanto você vai escrevendo e colocando detalhes do seu mundo, enquanto você vai escrevendo a sua história de acordo com a necessidade dela, a necessidade de alguma cena que você precisa criar, e você vai descobrindo o seu mundo, vai vindo esses detalhes, e daí você vai basicamente identificar o que está por trás desses detalhes, os conceitos de fantasia por trás deles, as causas desses detalhes, para depois você conseguir unir e interligar essas causas para fazer de uma forma que faz sentido no seu mundo. E daí você meio que transformou isso numa grande escala para daí você conseguir ter a visão mais ampla do seu mundo. Então ele começa assim, de uma maneira mais imediata no agora na sua história. Então, por exemplo, vamos comparar aqui então 2 exemplos do cima-baixo e do baixo-cima. Vou começar pelo cima-baixo, que é mais fácil de entender. Um mundo onde o chão fica venenoso à noite e não dá pra você ficar em cima dele, senão você morre. Isso significa, qual seria a repercussão disso? As cidades teriam que ser construídas numa montanha ou em árvores. E os animais seriam alados, teria uma predominância de animais alados, incluindo animais humanoides ou humanos, seria todo mundo anjo. E teria que conseguir lidar com isso, de dia tá de boa o chão e de noite você não pode ficar no chão. Isso me lembrou aí dos povos do mar, quando eles estavam atacando o Mediterrâneo, que foram várias descobertas de sítio arqueológico de cidades que foram construídas umas montanhas, que o acesso é horrível, cara. E os caras conseguiram lotar de casa de pedra e coisa lá e funcionava igual uma cidade de algum jeito, mas pra chegar lá você tinha que andar na beiradinha da montanha, tudo pra assim, se os caras virem encher o saco, você derruba o cara da montanha facinho, os caras lá de cima atacando, entendeu? Isso me lembrou disso aí, mesmo que não tenha muito a ver. No caso, esses anjos aí iriam esculpir na montanha e acho que seria bem mais fácil pra eles, umas plataformas tipo os templos dos nômades do ar no Avatar. Já que eles conseguem praticamente voar, aqueles nômades do ar. Mas então, isso foi um cima-baixo, porque você pegou esse detalhe de o chão ficar venenoso e fez a especulação deles. Agora, o baixo-cima você, por exemplo, você cria uma cena onde elfos montando dragões atacam um acampamento orc, e aí esses orcs invocam fantasmas que conseguem arrancar a alma de um corpo para atacar os elfos, tirando a alma aí dos elfos do corpo deles. Aí, quando você destrincha essa cena aí, você consegue identificar vários conceitos. Por exemplo, conceito biológico é as raças de fantasia, como elfos, dragões e orcs existem no seu mundo. A metafísica, de que a alma e fantasmas existem no seu mundo. E a magia, que é invocação e controle de fantasmas. A partir daí, você vai poder interligar esses conceitos, criando um detalhe abrangente para unir tudo. Por exemplo, pode existir 2 deuses que ficam usando os elfos e os orcs para ficarem batalhando um com o outro numa guerra eterna. E vai ver esses deuses são da vida e da morte, porque os elfos não usam essa magia de fantasma, já os orcs sim, e coisas assim, que você vai daí conseguir ter uma visão mais unida e ampla do seu mundo. Esses 2 exemplos eu peguei do próprio livro do cara que identificou e criou esse novo método, que é o M.D. Presley. O livro tá na descrição para você pegar lá, meu livro favorito de world building. A grande vantagem do baixo-cima é que você vai também ter surpresas aí descobrindo seu mundo, e você vai criar ele de uma maneira bem mais orgânica e imersiva de acordo com a história que você está criando. Mas assim, um grande erro que pode acontecer é você ir criando na louca e depois você vê e tá uma salada de frutas bizarra misturada com um churrasco. Então é o seguinte, se você for usar mais esse método de descobrir sua história, tematiza o seu mundo antes de tudo. Ou seja, faz as sensações que você quer causar, os elementos que tem no seu mundo. Eu explico muito melhor nesse vídeo aqui no card na descrição de como tematizar o seu mundo, porque daí você vai conseguir criar detalhes que fazem parte desse tema. Então você não vai criar um negócio esquisito do nada que vai quebrar a imersão do seu leitor. Esse tipo de tema que você pode criar vendo esse outro vídeo é muito importante, porque pro RPG de mesa, por exemplo, você entendendo o tema do cenário e tudo mais, e o que o sistema ele pode ser feito ou não feito, tanto das regras quanto o sistema de magia, etc., o improviso de criação vai solto. Tipo o lance de você, por exemplo, já que tem orc que suga
alma, digamos, dos elfos, por que não poderia ter um orc xamã que corrompe essas almas e transforma em espectros bizarrões para atacar de volta? E tipo, você fala, bom, acabei de criar isso aqui pro meu mundo, será que faz sentido? Mas dentro ali do tema, é como se fosse um laranja e um vermelho, as cores são meio parecidas. Sim. Ali, os elementos. Por exemplo, nesse tema aí de deuses da vida e da morte, então faz total sentido o orc conseguir corromper, porque primeiro também faz sentido se esses fantasmas é a própria alma dos elfos que os orcs matam. Eles invocam fantasmas que roubam a alma dos outros elfos e viram fantasmas também de novo, sendo controlados pelos orcs. Daí o xamã cria esses espectros bizarros bem mais fortes, porque tem toda essa pegada aí de morte e alma também. Mas tudo dentro do tema e da proposta desse tipo de mundo, desse exemplo. Sim, dessa Você não vai, por exemplo, do nada, daí explode a montanha com um tiranossauro rex, com canhão a laser também, e um alienígena, o Chewbacca em cima enquanto grita. Esse exemplo foi bem exagerado, assim, mas tem coisas que causam essa mesma sensação de ridículo se você não tematizar o seu mundo. Por exemplo, acho que nesse exemplo aí não faria talvez tanto sentido se os orcs fossem necromantes, porque já tá mexendo com esse negócio de alma. E, querendo ou não, um fantasma vai ser muito mais poderoso do que um zumbi. O bicho literalmente atravessa a parede e você não consegue atacar ele, mas ele consegue te atacar. É roubado pra caramba. E você que tá ouvindo esse podcast, você quer realmente criar um mundo foda e escrever um livro de qualidade pra publicar nas editoras, conquistar fãs, esse tipo de coisa? Eu convido você a fazer parte do nosso clube de membros aqui do canal, clicando no botão aqui embaixo, Seja Membro. Clica aí e confere as recompensas. Temos vídeos exclusivos para você, dicas secretas pedidas por você. Virando membro do canal, você ajuda muito, muito nosso trabalho, nosso projeto, que é todo dia produzir um monte de conteúdo aqui com dicas fodonas para você que você só vai encontrar aqui no canal. A gente pede muito seu apoio aí para virar membro do canal, porque a gente trabalha só com isso aqui e traz sempre com muita qualidade e muito carinho as dicas aqui para você. Fora que também você vai conseguir acesso a vídeos antecipados. Semana passada foi 6 vídeos ali exclusivos para os membros, vídeo exclusivo, vídeo antecipado, 6 vídeos. Além dos 5 que a gente soltou na semana comum, eles tiveram acesso a mais 6 vídeos, sendo que um deles vai sair lá pro final do mês. Então, a gente tá sempre aqui trabalhando para trazer o melhor conteúdo para você dentro dos nossos temas. Então, confere aí que tem bastante recompensa para você ganhar dando essa força aí pra gente e te espero lá na ala de membros. Inclusive, se você quiser saber como criar impérios pro seu mundo, vai lá na área de membros e confere lá. E agora vamos falar do meu método e talvez do seu método, você que é mestre de RPG, criador de cenário de RPG, dentro-fora. O método dentro-fora que os mestres usam, porque o seguinte, não dá pra planejar tudo que vai acontecer numa sessão e os jogadores podem do nada decidir explorar alguma parte do seu mundo que você não criou. E o mestre ele pode saber tudo sobre o mundo, a origem dele, a cultura do reino e tudo mais, só que o que vai importar realmente é os detalhes que vão impactar os jogadores. Os jogadores só importa com aqueles detalhes da sessão que vai avançar a história, e esses detalhes vão se expandindo ao longo do tempo, e você vai interligando eles até formar uma visão mais ampla aí de como é o seu mundo e tudo mais. Então, basicamente, no método dentro-fora, você faz o world building necessário para aquela sessão, e daí, quando você não tá nela, você faz o world building necessário para a próxima sessão. Só lembrando que não é só para RPG de mesa, serve para criação de mundo no geral. Sim, no caso, esse insight desse método dentro-fora é exatamente como o leitor descobre o seu mundo. O leitor, ele vê o seu mundo de dentro, os detalhes que importam para a história continuar, mesmo sendo um livro, porque cada detalhe do mundo vai precisar ser importante para a trama, seja para desenvolver personagem, para desenvolver a trama, ou até mesmo para causar o fascínio para prender o leitor na história e porque o seu mundo é muito da hora e coisas assim. Uma coisa que de se pensar do dentro fora, a cena de Minas Tirith não, de Moria, Minas Moria, porque aquele lance que falaram, né, do pessoal que estuda Tolkien, que o Tolkien ficou empacado porque ele não sabia que porra ia acontecer, parece que ele jogou Minas Tirith lá, caralho, ficou confundindo, Minas Moria, e lá, eles entraram na dungeon aí. Tá, mas que porra tem na dungeon mesmo? Tá ligado? Não foi todo estruturado, tipo arquiteto. Sim, no caso, você que é mestre de RPG, ainda mais se você é iniciante, usa mais esse método dentro ou fora do que você querer planejar todo o seu world building, porque se os seus jogadores também forem iniciantes, eles não vão querer realmente se importar com o seu mundo,
você vai conseguir sim fazer eles se importarem. No caso, eu vou deixar aqui no card na descrição o vídeo falando sobre os 4 níveis do jogador de RPG, que daí você vai saber como mestrar para cada um, para eles se importarem cada vez mais com o seu mundo, com a sua história, com seus personagens, em vez de você ficar forçando barra e eles acabarem só destruindo o seu mundo. São as 4 etapas de evolução de um jogador de RPG, desde o que começa ontem ao que joga aí há 20 anos. Então confere lá, porque entendendo as 4 etapas, os 4 estágios dos seus jogadores de RPG, suas sessões de RPG vão ser realmente um sucesso, porque você vai entender como montar a sessão de RPG em cima disso. E é uma dica muito importante minha, usar o dentro fora, porque o mundo do RPG, se não for um Forgotten Realms aí da Wizards, que tá desde os anos 70 sendo criado, ainda mais quando vira uma empresa com 50 nerd louco das ideias, criando coisa em cima de coisa e mete, Salvatore, vem cá junto com os outros caras, escreve um monte de livro de lore e de world building de Forgotten Realms e tal. Você que tá criando o seu próprio mundo, o seu cenário próprio de RPG, não cria ele inteiro. Eu vejo mestres que tentam criar um mundo inteiro, uma cidade toda estruturada, tudo isso para depois jogar. Quem faz isso tá perdendo muito tempo que podia estar se divertindo já jogando e criando durante o jogo esse tipo de coisa. Sim. Porque o seu mundo de RPG é besteira você querer terminar ele tudo de uma vez. É muito diferente dos outros tipos de estruturas de mundo para world building. O de RPG tem que lembrar que ele vai funcionar num jogo. Então ele tem que ser simples, tem que ter lacuna. Não dá para você estruturar tudo porque vai ficar muito fechado e zoado. Sim, por exemplo, se você tá numa cidade aí que seus jogadores estão e do lado tem um reino de elfos, você só vai criar esse reino de elfos se, assim, você pode criar mais ou menos o básico dele e a relação com essa cidade aí, mas deixa pra criar realmente como é a cultura, como é tudo aprofundado, a monarquia e tudo mais, quando os jogadores forem pra esse reino. Tipo, eles decidem sair da cidade e ir pra esse reino, daí na próxima sessão aí que eles vão chegar nesse reino, você já tem estruturado as coisas que eles vão encontrar. Daí não precisa também criar todo o reino de elfos, só a região onde eles vão ficar primeiro. Você faz um esqueleto, um esboço da região, um esboço de tudo da sociedade, né? Uhum. Não é diferente de um livro, porque os seus jogadores podem nem ir no reino, nunca. Uhum. Eles vão para outro lugar. Sim, já no livro você sabe onde os personagens vão. Mesmo se você tá descobrindo o livro, você tem uma noção mais ou menos de como são as coisas. No caso também, o método cima-baixo e o baixo-cima, eles são mais focados no world builder em si para desenvolver o mundo dele. Já o dentro-fora é mais focado na audiência, porque como o jogador também descobre o mundo assim, o leitor também descobre o mundo assim. Tanto que o mestre ele tá fazendo o mundo para os jogadores basicamente com esse método aqui. Uma coisa para um livro então, Zawa, seria por exemplo assim, usando um dentro-fora. Digamos que a J.K. Rowling cria o primeiro Harry Potter com o world building do mundo dos bruxos. Aí ela recebe feedback lá no Reddit. Igual os caras fazem com Star Wars, tá ligado? Ou o Zack Snyder, Liga da Justiça, sei lá das quantas. Aí, nossa, os fãs quer ver isso, quer ver isso, quer ver isso, quer ver isso. Isso, o próximo livro que você lança não é um livro, é uma fanservice. Acho que também, mas também funcionaria talvez em questão de o personagem, você vê que a trama tá precisando ir pra tal lugar, aí você vai criando o básico pra quando os personagens chegarem lá, não tá tudo saindo do nada. Acho que também aplicaria isso no livro. Mas para uma fandom, para os fãs da sua história, do seu mundo, do seu livro, seja o que for, inclusive do RPG, eu acho que o dentro fora é legal para quando tem um feedback ou um desejo, você ir atrás. Por exemplo, você cria uma saga de fantasia medieval que eles exploram uma cidade dentro de uma montanha que funciona com iluminação de cristais mágicos e coisa do tipo, e lá eles têm o conhecimento de um vale encantado com cachoeiras que eles poderiam ir para ver algo, e você meio que estava pensando deles passarem por lá, mas nem tanto. Já o público se interessou tanto por esse tal local que você pensa que seria muito bom explorar mais aquele local, mostrar mais e criar tramas nele. Pode ser que, sei lá, os leitores estão falando tipo, nossa, eu queria que ele tivesse explorado mais aquele local. Aí no próximo livro você já cria mais esse local, faz os personagens terem algum motivo pra ir pra lá pra avançar a trama. Aí seria meio que um fanservice legal do que o negócio que fizeram com Star Wars, do nada eles só quiseram recriar o Star Wars, o quarto, o quinto e o sexto, só para os nerds antigamente ficar Não ficaram. Não ficaram. Saiu também. Pela culatra o tiro. Sim. Tipo, Cara, será que isso não foi um pouco da série agora dos livros dos Targaryen?
Talvez, né? Porque é uma todo puta mundo... história. Ah, mano, pensa só, todo mundo de cabelo branco, incestuoso, que cavalga dragão gigante. E pensa só, nossa, teve uma dinastia, quero saber mais. Sim. Eles dominaram o mundo por muito tempo e tudo mais. Sim. Aí lança lá os livros, talvez a série agora da HBO... Não, Sim, a deve HBO ter sido exatamente isso também. O pessoal deve ter gostado pra caramba. Sim, de saber como é a história. cara, o Martin, olha, desde o início não deve ter planejado uma dinastia inteira. Eu sei que tem uma puta lore dos personagens, tipo, dos reis e tal, mas, tipo, arquitetar igual ele faz pro atual, né, do Jogo dos Tronos, das Crônicas de Gelo e Fogo, acho que não é tão assim. É assim, mas também depende do autor. Tipo, Patrick Rothfuss, até onde eu sei, ele realmente é um world builder do caramba, que realmente vai e faz praticamente o mundo inteiro. Tanto que ele fala que ele só mostra 4% do mundo dele nos livros que ele escreve, que são os tijolão de 1000 páginas. Cara, a salsicha do world building. Patrick Rothfuss é o do Nome do Vento e do Temor do Sábio. E a gente vai deixar também aqui na descrição o link para esses livros que são bem legais. Inclusive das Crônicas de Gelo e Fogo do Martin, vulgo Game of Thrones e tal. Tá tudo aqui na descrição. E você pode alternar entre essas 3 estratégias para desenvolver o seu mundo. Sim, isso é bem lógico, porque ninguém vai ser só um cara que faz cima-baixo ou só um cara que faz baixo-cima. E isso até faria estranho de você conseguir ir criando, porque na própria hora de você escrever um livro, por mais que você tenha planejado, tem coisas que você vai perceber durante a escrita que seria legal você colocar. Talvez uma comida mágica que é para gerar mais fascínio no leitor, e daí disso você consegue tirar mais ideias, ou cenas que se passam em tal lugar, que acontecem tais coisas que você foi descobrindo. Então você usa tanto o cima-baixo para ter a estrutura grande, quanto o baixo-cima para preencher ainda mais a escrita em si, a jornada durante a escrita em si. Para que usar só um se você pode usar todos? Sim, e isso que vai realmente fazer o seu mundo ficar bem mais desenvolvido e tudo mais aí durante a sua história. E comenta aí pra gente qual desses 3 métodos você mais usa. Deixa aí nos comentários pra gente ficar sabendo. Bora criar um mundo épico e até a próxima!